Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Se vocês são novos, olá, meu nome é Mari e hoje nós estamos aqui para o 10º episódio da série mostrando os meus resumos do 7º período da Engenharia Mecânica. Então vamos lá começar. Bom, como eu já tinha falado para vocês, eu tô um pouco atrasada, né, na questão de postar os vídeos, porque na verdade eu já estou na última semana do semestre, que é a semana 12, mas hoje nós vamos falar sobre a 10ª semana. Bom, a 10ª semana foi do dia 24 de maio até o dia 28, e nessa semana eu não tinha nenhuma prova, nenhuma entrega de trabalho, nem nada do tipo. Então foi mais uma semana para eu conseguir colocar as coisas em dia e assistir as aulas com mais calma. E aí vamos lá começar. Aqui a gente pode ver o controle de matérias, né? Então, na semana 10, em usinagem, eu vi momento de torção na furação e potência de corte na furação. Só que teve um detalhe. Eu não anotei nada porque eu não estava... Enfim, eu não estava muito a fim de anotar as coisas, porque ele estava falando algumas coisas que eu já tinha ouvido falar e eu já tinha lido também. Então, eu resolvi não anotar. Para metodologia, a gente teve uma aula sobre plágio e direito autoral, e essa foi a única semana, assim, depois da 5ª semana, que a gente não teve trabalho para entregar. Então foi mais tranquila também. Para fontes alternativas, a gente viu uma aula sobre energia eólica, e aí para elementos de máquina, a gente viu elasticidade e molas, e para transmissão de calor, a gente viu radiação térmica. A gente começou essa matéria que foi até o final, né, do semestre, porque já estavam acabando as aulas e a gente precisou de uma semana para ver a radiação térmica. Para máquinas térmicas, a gente teve um trabalho sobre o ciclo de Rankine, então eu falei que não teve nenhuma entrega de trabalho, mas teve um trabalho em aula, que foi sobre o ciclo de Rankine. E na quinta-feira a gente viu o ciclo regenerativo de Rankine. Então, na terça foi um trabalho sobre o ciclo normal e na quinta a gente viu com o ciclo regenerativo, né? Então vou começar aqui, vou pular usinagem, que eu já falei que eu não tinha anotado nada, e vou direto para a transferência de calor e mostrar para vocês a parte de radiação. Aqui, olha só. Então, para radiação, a gente começou aqui com uma introdução bem básica sobre o espectro de radiação eletromagnética e depois as leis básicas, que é a lei de Stefan Boltzmann e a lei de Planck, que fala sobre a radiação em corpos negros. Essa foi a primeira aula, tá? Eu não tinha notado muita coisa nessa primeira aula, porque nessa semana especificamente eu estava muito cansada, então acabei só ouvindo, não anotei muitas coisas. E até hoje eu estou com a missão de terminar esse caderno. Então, nessa aula de segunda-feira eu anotei só isso aqui. Só que recentemente eu terminei de anotar essa primeira aula. Na verdade não terminei, falta ainda um pouquinho. E depois eu vou anotar a segunda aula, que foi a aula de quarta-feira, para terminar a matéria de radiação. E eu não fiz isso anteriormente porque, na verdade, eu fiz um resumo sobre essa parte de radiação. Então eu preparei esse formulário aqui para a segunda prova. A segunda prova não foi muito bem, na primeira prova eu tirei 10, na segunda eu tirei 5, e foi porque eu não estudei tanto. Assim, eu tinha a matéria na minha cabeça, eu tinha estudado, só que eu não fiz exercício suficiente. Na primeira prova eu fiz quase todos os exercícios, e na segunda prova eu fiz poucos exercícios. Então, deixei pouco tempo, não estava muito animada para estudar, então não me dediquei tanto, mas acabei passando na matéria com 7,5, então tá bom. E aí aqui tá o resumo da parte de radiação, então eu tinha colocado todas as fórmulas e também tinha explicado a parte da matéria que era importante. Então foi por isso que eu enrolei um pouco na hora de copiar a parte de radiação. Mas para essa semana foi isso. Aí para máquinas térmicas, como eu falei, a gente fez um trabalho sobre ciclo de Rankine. E para essa matéria, para todos os trabalhos dessa matéria, que são trabalhos em aula, que a gente faz em grupo, o grupo ele é definido aleatoriamente pelo Zoom, tá? Então, para todos esses trabalhos, eu sempre me preparo com um passo a passo do que precisa ser feito no exercício para conseguir resolver ele. Então aqui, por exemplo, eu tinha deixado esse passo a passo aqui pronto. Essas linhas em amarelo são
os locais que eu preciso colocar os resultados, né? Os valores que eu encontrei. E assim fica muito mais fácil da gente não se perder. A gente tem um passo a passo que a gente só vai seguindo e também deixa o processo muito mais rápido. Assim a gente tem menos erro e acaba mais rapidamente o trabalho. Então, realmente ajuda muito isso. E outra coisa que sempre me ajuda e eu sempre faço é uma tabela no Excel para fazer interpolações. Porque na matéria de máquinas térmicas, termodinâmica, transferência de calor, todas essas matérias de calor, geralmente tem várias tabelas que a gente tem que olhar e várias vezes a gente tem que interpolar um valor. Então é sempre mais fácil se você tiver uma tabela do Excel ou se você tiver uma calculadora que faz interpolação. Mas a tabela do Excel é ainda mais fácil. Bom, para máquinas térmicas foi isso. Agora eu vou para metodologia da pesquisa. E metodologia da pesquisa eu só anotei aqui a parte de direitos autorais, que foi essa aula da 10ª semana, né? Como eu disse antes, a gente não teve um trabalhinho para entregar, então foi bem mais tranquilo, foi só ouvir, né, a aula. E também eu quis anotar, porque eu sempre gosto de anotar as coisas, então não dá muito trabalho, sabe? E eu fico com as coisas anotadas no meu caderno, não preciso ficar procurando onde estava uma dada informação. E aí, por último, temos fontes alternativas de energia aqui nesse caderno, mas como eu já tinha falado para vocês algumas semanas atrás, para fontes eu geralmente não anoto as coisas. Então eu costumo só ouvir e aí quando eu preciso de uma informação específica, eu vou lá e faço uma anotação aqui no caderno, como vocês podem ver tem só os títulos. E ultimamente o que eu tenho feito é fazer um resumo no Word, que é muito mais rápido do que fazer um resumo aqui no caderno. Eventualmente, talvez eu faça os resumos no caderno, porque eu prefiro, como eu disse, ter todas as informações em um único lugar. Só que isso vai demorar um pouco e também eu preciso encontrar um pouco mais de energia para fazer isso, porque no momento eu estou com um pouco de preguiça e um pouco cansada também. Então, para esse caderno foi isso, quase todas as minhas matérias estão nesse caderno aqui, tirando elementos de máquina, que é uma matéria que tem muita coisa, que fica nesse outro caderno aqui, que é o caderno arco-íris grande com os discos médios. E para essa aula, como eu tinha falado, a gente tinha visto a parte de elasticidade. E para essa parte, como eu estava com preguiça e tinha pouco tempo, eu resolvi fazer um resuminho no computador mesmo e imprimir. Então esse é o resumo, na verdade são todos os slides do professor, só que no formato de um Word, né? E aí em 2 colunas. Isso ajuda bastante, tem todas as fórmulas aqui. E o jeito que eu fiz para estudar essa matéria foi basicamente ler e marcar as partes mais importantes e também fazer alguns comentáriozinhos importantes que o professor falou, então que eu achei que seria importante saber. Além disso, eu também fiz um passo a passo para resolver os problemas de mola. Então aqui tem o passo a passo para a 3ª prova, né? E aqui explica direitinho o que você tem que calcular primeiro e o que você tem que assumir, né? Você tem que chutar um valor para algumas coisas e aí você vai testando para ver se esse valor faz sentido e se a mola ela vai resistir às forças que estão sendo exigidas por ela, né? Então, basicamente isso, eu gosto sempre de fazer um passo a passo para essa matéria porque facilita muito na hora de você pensar como é que você tem que começar a resolver o problema. Além disso, deixa eu ver aqui se eu anotei o exemplo de mola, eu acho que não. Mas como nos outros cadernos, eu também quero terminar esse caderno aqui de elementos de máquina. Ó, eu só coloquei o título aqui, mas não escrevi mais nada. Mas eu quero terminar esse caderno especificamente porque ele tá muito completo. Olha só, tem muita coisa aqui nesse caderno e eu quero que ele esteja 100% completo. Ele não está completo agora, mas eventualmente ele vai ficar. E é um caderno que eu gostei muito, é uma matéria bem complexa, bem complicada, que eu fui muito mal na primeira prova, tirei 3,5, mas eu fui muito bem na segunda prova, que eu tirei 10, e na terceira prova eu acho que eu também fui bem, mas até agora eu não tenho a nota. Então, um dos objetivos é acabar essa matéria aqui. E além disso, nessa semana eu também tinha começado a estudar, porque na semana seguinte eu teria 2 provas, uma delas era de elementos de máquina e a outra era de transferência de calor. A prova de elementos de máquina
era na quarta-feira e a prova de transferência de calor na segunda. Então, o jeito que eu dividi essa semana foi nos primeiros 3 dias da semana, então segunda, terça e quarta, eu estudei elementos de máquina, porque eu estava precisando de uma nota maior, né, para passar. E quinta, sexta, sábado e domingo, eu estudei transferência de calor. Aí na segunda, depois da minha prova, e na terça-feira, eu estudei elementos de máquina novamente. Inclusive, foi por isso que eu não assisti muito algumas aulas que eu tive essa semana, tá? Falei pra vocês que eu deixei de anotar algumas coisas, não prestei muita atenção, etc. É porque eu tava realmente dedicada às minhas provas, então tava estudando essa parte das provas. E o que eu gosto de fazer para estudar, para essa matéria de elementos de máquina, vou mostrar aqui para vocês. Os exercícios não ajudam muito, mas o que ajuda muito é resolver as provas antigas. Então eu baixei as provas antigas e aí fui resolvendo aqui no passo a passo para eu conseguir entender exatamente como eu resolvi os problemas e, claro, qual era o caminho que eu precisava tomar para testar a resistência dos projetos que eu estava fazendo. Então é basicamente isso. Essa semana foi mais para eu estudar. Eu falei no início do vídeo que foi uma semana mais tranquila, mas na verdade não foi tranquila porque eu estava estudando muito. Eu só tinha esquecido que, na verdade, eu tinha tido prova segunda e quarta da semana seguinte. Mas enfim, foi isso para essa semana. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Também, se vocês tiverem alguma sugestão, também podem deixar. E essa é a 10ª semana, faltam só mais 2 semanas, que é a semana 11 e a semana 12, para a gente fechar o período. E quando esse período for fechado, que no caso vai ser no final dessa semana aqui, porque eu tô um pouco atrasada com os vídeos, eu vou postar um vídeo geral sobre o que eu achei sobre esse meu primeiro semestre online, porque eu não tinha feito nenhum semestre online antes. Mas enfim, é isso por hoje. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Dancing.